deixa o like aqui. Ô, gente, deixa eu anunciar uma novidade sobre o Campeonato Paulista. Campeonato Paulista agora no UOL Play também, no canal UOL, na homepage do UOL, em todos os lugares. E temos um reforço, mas assim, aquela contratação da janela, que é aquela contratação mais badalada. Vamos ver se vocês acertam uma contratação que é uma beleza, hein? Que beleza. Pegaram? Não? Que beleza! Milton Leite aqui com a gente, que alegria! Vai narrar o Campeonato Paulista aqui no UOL. Muito feliz de ter você aqui com a gente. E você já é mais do que de casa, até porque esse time aqui eu acho que você conhece pouco, hein? PVC, André Hernan, Mili Lacombe. Você conhece esse pessoal, Milton? Muito boa tarde, que bom. Boa tarde, muito boa tarde para todos vocês. E, na verdade, o que tem sido muito legal nesses meus primeiros momentos aqui no contato com o pessoal do UOL é saber que eu vou estar reunido com tanta gente que eu admiro, que eu gosto, que são meus amigos, enfim. Mili Lacombe que está aí, fiquei felicíssimo porque hoje de manhã eu acordei já com uma mensagem dela quando ela leu no UOL que eu estava contratado. O André Hernan de tantos anos lá no Grupo Globo, PVC, que a gente trabalhou na ESPN, trabalhamos também na Globo recentemente, enfim. E eu não tô brincando não, hein? Voltar a fazer... Eu não tô brincando não, eu não tô brincando não. Veja bem... Pois é, e ainda tem isso, né, PVC? Ainda tem Trajano, tem Juca Kfouri, tem tanta gente que eu gosto e que são meus amigos. Então, esses meus primeiros momentos aqui, e não é contratação de SAF, porque não precisou de tanto sacrifício assim, mas eu estou muito feliz de voltar a fazer o que eu gosto de fazer, que é narrar, e ao lado de tanta gente boa. Coisa boa, Milton. Ainda mais o Paulistão, né? Esse campeonato tão importante, que tem tanta história. Você já acompanha muito Paulistão na sua vida, né? Tem muitas boas histórias aí de Campeonato Paulista. E você sabe que o Paulistão, na verdade, foi a primeira coisa que eu narrei em televisão, né? Quando eu comecei carreira lá na TV Jovem Pan, isso foi exatamente ali 89, 90, né? Projeto que acabou não dando certo, mas eles tiveram lá durante 2 anos uma parceria com a Globo para transmitir o Campeonato Paulista. Então a primeira coisa que eu fiz em televisão como narrador foi exatamente o Campeonato Paulista. E estou feliz em poder voltar agora nesse nosso primeiro contato aqui com o UOL, né, a transmitir também jogos do Paulistão. É muito divertido. Coisa boa. E o que você está achando desse Campeonato Paulista desse ano, que os times vêm fortes, né? O Palmeiras busca o tetracampeonato, o Corinthians quer retomar esse título, o Santos voltando à Série A, São Paulo forte, os times do interior também sempre aparecendo muito bem, sempre dando trabalho para os grandes. Acho que é um Campeonato Paulista, só tivemos uma rodada até agora, mas que promete. Promete, e na verdade assim, é uma pena, né, que a gente não faça um calendário decente no Brasil, porque você tem times aí, principalmente os grandes, né, que terminaram o Campeonato Brasileiro já quase no meio de dezembro, né? Aí férias, aí os times voltam e já estão jogando, né? O São Paulo foi fazer pré-temporada fora, nem jogou a primeira rodada do campeonato, enfim. O Corinthians pôs basicamente o time reserva ontem, o Palmeiras mesclou bastante seu time também. Então, uma pena que os times não tenham tempo de fazer uma pré-temporada legal para chegar, né, com força já para o próprio campeonato, né? E isso a gente provavelmente só vai ver com todo mundo forte fisicamente e com seus melhores jogadores ali, quinta, sexta rodada, já na metade, vamos dizer assim, dessa primeira fase do campeonato. O ideal é que todo mundo estivesse preparado, né? Que você viu, por exemplo, um Palmeiras muito devagar contra a Portuguesa, porque não teve preparação, porque não teve a possibilidade de jogar todos os seus jogadores. Corinthians ontem também jogou um time praticamente reserva. Vamos ver o Santos, né, que ganhou e também está se reformulando inteiro depois da passagem pela Série B. São Paulo, que está nos Estados Unidos, uma parte do time está voltando para poder estrear na segunda-feira no Campeonato Paulista, né? Então, eu acho que tem tudo para ser um campeonato muito interessante. Pena que a gente começa ele sempre muito devagar, né? Porque, por exemplo, você tem uma ideia, eu estava fazendo já alguns levantamentos para as transmissões que eu vou fazer na semana que vem. O Botafogo, por exemplo, ele já está há 1 mês fazendo pré-temporada, Botafogo de Ribeirão. Porque ele estava na Série B, Série B terminou 22 de novembro, foi o último jogo do Botafogo, então ele teve quase 1 mês, né? Foram 3, teve férias para os jogadores e aí praticamente 3 semanas de preparação para o Campeonato Paulista. Então, é muito diferente, né? Enquanto os outros estão voltando às pressas para poder botar os times em campo, tem gente que está se preparando desde dezembro, né? E André Hernan estará com você nessa primeira jornada, hein, Milton? André Hernan, você, José Trajano, São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto? São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto às 8 da noite. São Paulo vai ter aí a molecada, o Rian Francisco vai jogar esse jogo, pelo menos está relacionado para essa partida.
E assim, eu vou tentar atrapalhar o menos possível ali. Eu vou dando um pitaquinho ali, uma informação, um bastidorzinho aqui, mas eu vou deixar com essa dupla aí para comandar o jogo, porque, ó, afinal de contas, eu sou ali coadjuvante. Não tem coadjuvante nesse time do UOL, não, viu, meu querido? Não tem coadjuvante, não. Aliás, eu estou muito feliz porque essa primeira semana, esse meu primeiro jogo na segunda-feira, além de ser com o André, né, que é um parceiro de tantos anos de TV Globo, mas com o José Trajano, né? O Trajano é um dos caras responsáveis por eu ter virado a minha carreira em direção à narração esportiva, lá no começo da ESPN, né? Ele e o Juca Kfouri foram dois dos responsáveis por eu ir para a ESPN, e foi lá na ESPN que eu acabei me fixando como narrador esportivo, e estou nisso já praticamente 30 anos, né? Então é o que eu disse naquele comecinho, né? Eu estou muito feliz porque eu estou reencontrando muitos amigos, né? Mili Lacombe, queridíssima amiga, a gente tem uma brincadeira entre nós, que a gente fala assim, nunca mais as noites de Santo André serão as mesmas, porque a gente ia fazer jogo lá no José Daniel, nós dois, e a gente sempre se perdia, os caras não achavam estádio, enfim. Então, assim, tô muito feliz de reencontrar essas pessoas que fizeram boa parte da minha história, que me ajudaram muito na minha história e tal, e que agora a gente está se reencontrando aqui nesse Paulistão no UOL. Mili, essas noites de Santo André, tem história, Mili? Nossa, tem muita história em Santo André, gente. Eu não sei se o Hernan teve numa dessas com a gente. O estádio de Santo André ele é curioso, porque depois que você acha o estádio, você tem que pegar um elevador. E o elevador demora para subir, enfim, a gente tem várias histórias lá. Mas eu acho curioso isso que o Milton está falando, pelo seguinte, o Hernan outro dia falou aqui que a estreia dele, a gente estava indo junto na van e que eu teria dado umas dicas para ele. Porque esse mundo na televisão é feito desses encontros e dessa ajuda que às vezes a gente nem sabe que está dando, né? Eu estreiei como comentarista de futebol num jogo no Pacaembu do Corinthians com o Milton narrando. E foi um dos dias mais difíceis da minha vida, eu não sabia o que estava fazendo. E eu tive que colocar o fone, né? E tinha uma pessoa falando na minha orelha, e eu tinha que ouvir e falar em cima disso. Pois assim, eu achei aquilo uma maluquice. Se não fosse o Milton do meu lado, eu teria desistido. Naquele primeiro dia. Muito bem. Ô, Milton, a gente está falando aqui sobre o Campeonato Paulista, sobre o Corinthians que jogou ontem, sobre o Santos. Você pode ficar mais uns minutinhos? Como é que você está aí? Estou à disposição, posso ficar até o fim do campeonato, se for preciso. É isso, reforço que já chega, assim, não precisa nem de pré-temporada, já chega jogando, me dá o colete aqui, quer jogo. Estou parado há 6 meses, né? Estou parado há 6 meses, preciso jogar. Só se condicionando, vai chegar voando na temporada, hein, Milton? Ó, vamos falar do Santos, então. O Santos que estreou no Campeonato Paulista, vencendo o Mirassol por 2-1. Mas não foi um jogo tão fácil assim, não, até porque o goleiro do Santos trabalhou bastante na partida, o Brasão fez uma grande